Fala galera do Luz, Câmera e Bíblia! Aqui quem fala é o Isaac Arcanjo e hoje estamos aqui com mais um vídeo muito top com o tema Se Cuide. Então fica até o final desse vídeo porque eu creio que o Senhor quer falar muito aos nossos corações. Então já pega a sua Bíblia e vamos mergulhar nesse tema de hoje. Antes de nós aprofundarmos nesse tema, queria primeiro estabelecer aqui um princípio que todos nós devemos saber. E a base bíblica para isso é Mateus, capítulo 18, versículo 18, onde fala o seguinte: Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Bem, esse versículo em específico está falando sobre que Deus nos deu autoridade para disciplinar os nossos irmãos, para apontar, mostrar para eles que eles estão errados quando estiverem errados e mostrar para eles o caminho certo, o caminho que eles devem andar, para que assim não perdemos eles, mas sim o ganhamos. Mas eu queria focar uma outra coisa aqui, que é justamente essa questão de ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra e desligado no céu. O que é isso? Isso tem a ver com uma conexão que há na terra e que há no céu. Tem uma conexão entre o céu e a terra. Ou seja, tem uma conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Sabe? Devemos saber que Deus, ele não age apenas no mundo espiritual, que não age apenas no mundo sobrenatural, mas sim no mundo natural, no mundo físico. Sabe, muitos de nós temos esse pensamento de que é apenas sobrenatural, é apenas no mundo espiritual que acontecem as coisas, mas não, no mundo natural também, no mundo físico onde nós vivemos, sabe? Que venhamos entender essa questão de que Deus não se move apenas no mundo sobrenatural, apenas no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Amém? Estabelecida agora essa questão de que Deus não se move apenas no mundo espiritual, mas sim também no mundo físico, porque afinal o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Estabelecido isso agora vamos à nossa base bíblica de hoje, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, onde fala o seguinte: Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, vamos olhar aqui primeiro o propósito dessa carta, né? Por que essa carta foi feita? Foi feita pelo apóstolo Paulo e para a igreja de Corinto. O interessante é que a igreja de Corinto era uma igreja que se movia muito na questão de profecias, dom de revelação, ela fluía muito no espiritual. Mas a questão física dela, a questão entre os membros, entre o corpo, estava uma bagunça, estava uma baderna, estava uma grande confusão. Então tanto que Paulo aborda dois assuntos antes desse assunto aqui, que é primeiro um assunto sobre um membro que estava tendo um caso com a esposa de seu pai, um segundo caso que era dois membros que estavam brigando por causa de alguma dívida financeira, e também esse caso de agora, que era um caso que estava tendo imoralidade, adultério na igreja, sabe? Os membros estavam fazendo imoralidade, adultério, e Paulo teve que falar essa questão, tipo, nossa, vocês estão errando, vocês estão pecando, vocês estão adulterando, sabe? Isso é pecado. Tanto que tem uma base bíblica, a base bíblica é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, onde fala o seguinte: Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. E esses desejos são desejos sexuais, desejos do corpo, desejos que o corpo tem.
Então isso é pecado. Adulterando, estavam pecando. Por quê? Eles não estavam tendo um cuidado no físico, na fisicalidade. Estavam fluindo no espiritual, mas o físico estava decadente, estava caindo, estava precário. Sabemos que essa questão de adultério é um pecado, é uma coisa que não agrada a Deus e que o salário do pecado é a morte. Então devemos saber controlar isso, sabe? Pedir ao Espírito Santo para controlar isso, porque afinal é um desejo desenfreado. Você faz com quem vem na sua frente, com qualquer um, sem nenhuma proteção, e sabemos que há doenças transmissíveis que podem acabar com seus órgãos genitais. E no fim, você acaba se desviando daquilo que Deus tinha para a sua vida, daquilo que Deus queria fazer na sua vida. Então é sobre isso, sabe? Sobre termos consciência disso e nos posicionarmos em relação a isso. Mas uma outra coisa que eu queria aprofundar mais ainda é a questão de você literalmente cuidar do seu corpo. Como assim? Sabe, tem muitas pessoas que cuidam da área espiritual e não está errado, está super certo. Continue assim pela honra e glória do Senhor Jesus. Mas também tem pessoas que, ao mesmo tempo que cuida do espiritual, faz o seu momento com Deus, tem intimidade com o Pai, ora, mas quando vai ao templo, ter comunhão com os irmãos, vai de qualquer jeito. Tem condições, mas vai de qualquer jeito. Vai com a blusa amarrotada, talvez é uma pessoa que serve no diaconato, talvez é uma pessoa que nem vai com a blusa que tinha que ir. Sabe, aquela pessoa que bate o pé e fala, não, tá bom, tá ótimo, não é pra mim, não é pros meus irmãos, é pra Deus, e pra Deus eu vou entregar de qualquer jeito, porque, não, tá mais fácil, não, eu botei pra lavar agora, acabei esquecendo, deixa pra lá, sabe? Da mesma forma que você cuida do espiritual, também cuida do físico. Porque Deus nos deu um corpo e temos que cuidar desse corpo, porque se não cuidarmos, acaba que acabou de vez. Porque estamos aqui de passagem nessa terra. Esse corpo é passageiro, mas enquanto estivermos aqui, quando Jesus ainda não voltar, temos que viver com esse corpo e cuidar dele. E cuidar dele não apenas em questão de roupa, mas em questão de estética, sabe? A questão de você cuidar mesmo, sabe? Ter esse valor, ter esse compromisso. Entregando, não de qualquer jeito, mas entregando com amor, com excelência, sabe? Talvez você que serve no diaconato, numa santa ceia, sabe? Vai de qualquer jeito, não vai com a roupa que você foi escalado para ir e você nem liga para isso, você tipo, não, vai ser coisa rápida, eu não preciso disso, sabe? Bate o pé, mas não muda. Tendo que Deus, ele se preocupa com o seu espiritual, mas também se preocupa com o seu físico. Então você quer dizer que agora eu tenho que me tornar uma pessoa vaidosa, uma pessoa que me cuida no extremo, uma pessoa que faz tudo, fico horas e horas no banheiro, me arrumo, compro as melhores roupas para me esbanjar, para mostrar que eu tenho, que sou o melhor, que tenho a melhor blusa, o melhor óculos, isso e aquilo. Não. Vamos aprofundar mais um pouco nessa questão. Na questão da palavra vaidade. O que é vaidade na Bíblia? Pelo incrível que pareça, a palavra vaidade na Bíblia não é a mesma palavra, não tem mesmo significado do que temos de hoje em dia sobre vaidade. Vamos aprofundar mais um pouco nisso. Não apenas isso, mas tem vários significados. Tipo, como assim? Não tem um significado que nem a vaidade de hoje em dia e também tem vários significados? Como assim? Vamos aprofundar nisso. Exemplo, Salmos, capítulo 66, versículo 18, onde aparece a palavra vaidade. E no hebraico essa palavra é avém, que tem o significado de problema, impiedade, sofrimento. Vocês já viram que mudaram o significado? Em Salmos, capítulo 62, versículo 9,
tem a palavra vaidade, que no hebraico é hebeu, que tem o significado de vapor, fôlego, que significa uma coisa passageira, insignificante, rápida, sabe? E também tem lá em Jeremias, capítulo 14, versículo 14, onde a palavra vaidade no hebraico tem a palavra Eliiu, que não serve para nada, sem valor. Então a palavra vaidade em Jeremias tem no hebraico Eliiu, que tem o significado de sem valor, não tem valor nenhum. Sabe, não tem valor. E no Novo Testamento temos em Romanos, capítulo 8, versículo 20, onde a palavra vaidade no grego é mataiotes, que é destruído de verdade, que é conveniência, perversidade, depravação. Então vemos que a palavra vaidade na Bíblia não tem nada a ver com a palavra vaidade que temos de hoje em dia. Então, se eu não posso ficar de qualquer jeito, então, se eu não posso ficar de qualquer jeito, e se também eu não posso ser uma pessoa vaidosa, lembrando, não é porque não tem a palavra vaidade do jeito que nós conhecemos hoje em dia, que não é um pecado, que não é uma coisa errada. Muito pelo contrário, não é uma coisa errada, porque afinal, você está se glorificando, você está se adorando, se exaltando, colocando acima dos outros. E lá em Gálatas, peço que você abra junto comigo, fala sobre essa questão de glorificar. Gálatas capítulo 5, versículo 26, onde fala o seguinte: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, glorificação, inveja do irmão é pecado, é errado. Então, não é porque não tem a palavra vaidade do jeito que nós conhecemos que não é errado. É errado sim, e tome cuidado com isso. Então, voltando aqui ao assunto. Então, se eu não posso me comparecer de qualquer jeito e também não posso ser uma pessoa vaidosa, então o que eu devo fazer? Você deve fazer um autocuidado. E essa questão do autocuidado também devemos tomar muito cuidado, porque acaba que o autocuidado, se for muito valorizado, você acaba se sobressaindo de Deus. Porque o que é autocuidado? É você cuidar de você. E acaba que se você se importar demais, você vai acabar se importando demais com você. Porque é tudo pra mim, eu vou fazer pra mim, e é para mim, e ponto final. Não, é pra Deus. Sabemos que é para o Senhor. Então, vamos voltar aqui. Então, a questão do autocuidado, se o autocuidado que é para mim, não é para me fazer para mim, e a questão da vaidade, que é para os outros, não é para fazer para os outros, então é para me cuidar para quem? Simples, para Jesus. Você vai se cuidar para aparecer para Jesus Cristo, sabe? Isso é muito interessante porque somos a noiva. E sabemos que qualquer hora o noivo pode vir e temos que estar bem vestidos. Porque é que nem literalmente um casamento. Um casamento, você já viu uma noiva de um vestido muito ruim? Você já viu uma noiva má vestida? Não. Então, isso se junta muito com essa relação que a gente tem. Jesus está vindo e nós temos que estar o tempo todo preparados, mas também prontos, arrumados para Ele, pois não sabemos o dia, nem a hora, nem a data. Então, que devemos nos arrumar o tempo todo para Jesus Cristo, fazer para Jesus, não para mim e não para os outros, mas sim para Jesus. Então, se cuide, mas se cuide para louvar o Senhor, para louvar Jesus Cristo. E isso se linka a uma base bíblica que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, onde fala o seguinte: tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, se cuide,
fisicamente, espiritualmente. Mas se cuide, não para você, não para a sua glória, não para esbanjar para os outros, mas se cuide para Jesus Cristo, para se aparecer para Jesus Cristo, para mostrar quem? Mostrar para Jesus, pois é Ele que devemos fazer, é dele e para Ele que devemos dar tudo. Amém? Então agora, antes de finalizarmos, vamos fazer uma oração em relação a esse tema de hoje. Creio muito com essa palavra, foi uma palavra de muito despertamento. E também eu queria falar mais uma coisa, que só queria abrir esse parêntese aqui em relação a se eu não cuido de mim, porque quem cuida, quem ama, cuida. Então, se eu não cuido de mim, quer dizer que eu não me amo, sabe? Então, se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? E sabemos que essa é a segunda lei que Jesus nos mostra, mais importante, amai uns aos outros como a ti mesmo. Então, o cuidado, ele começa no amor. Se ame do jeito que você é. Talvez você é um careca, barrigudo, um cabeludo, uma pessoa magra. Talvez você, mulher, é uma mulher baixinha, muito alta, sabe? Mas se ame. Talvez se você quer se cuidar melhor, entrar numa academia, entre. Faça uma academia para a sua saúde, mas faça isso com entendimento, que é para Deus. Que Deus te ama do jeito que você é. E se cuide, mas se cuide para Ele, para fazer para Ele, e não para homens, e não para si mesmo. Amém? Então feche seus olhos aí onde você está e oremos. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado, gratidão, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar ouvindo essa palavra. Eu peço que o Senhor toque na minha vida e na vida de cada um, Pai, que está vendo esse vídeo. Que nós vamos sair daqui, Pai, quebrantados, meu Deus, e transformados apenas com uma transformação que o Senhor pode nos dar. E que vamos pegar tudo isso, Espírito Santo, e colocar em prática conforme o Teu querer. Não para me louvar, não para louvar os outros, mas se louvar ao Senhor, meu Deus, que é digno de todo louvor, toda honra, toda adoração, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai, sobre a minha vida e a vida de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que venhamos nos cuidar, mas nos cuidar para o Senhor Jesus. Afinal, somos templos do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que está por vir e também para me saber que você gostou do vídeo, que o conteúdo foi relevante e também eu queria que você desse uma olhada no nosso Instagram do canal, vou deixar o link fixado aqui na descrição, então dá uma passada lá, dá uma olhada, curte, segue, comenta, compartilha e é isso, tá bom? E ame-se, se cuide e faça tudo isso para Jesus Cristo. E mais uma coisa, Jesus te ama.